Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar sobre microfisioterapia. Toda terapia ela tem suas particularidades. Eu gosto muito das terapias que utilizam o corpo como objeto, né, para encontrar algumas respostas. E é muito interessante porque o nosso corpo é a única coisa que nós temos desde o dia do nascimento até o dia da nossa morte, né? Ele nos acompanha a vida inteira e é nele que está tudo que nós vivemos, todas as informações, inclusive muitas vezes quando nós não estamos inconscientes, as respostas estão no nosso corpo, né? Eu estudei uma terapia que chama TOC, mapeamento familiar, e numa live distinta vou trazer o mapeamento para vocês conhecerem também. Mas hoje a live é para falar sobre microfisioterapia. E quem vai falar conosco sobre essa técnica maravilhosa, eu sempre digo que as técnicas que eu trago aqui eu já experienciei, então eu posso dizer que foram experiências muito positivas, muito boas, me trouxeram de alguma forma algum resultado. E é interessante a gente entender que eu estou trazendo todas essas terapias porque nós, como seres humanos, somos muito complexos. Então, o que eu percebi como terapeuta e como ser humano? Que cada terapia que eu fui experienciar me trouxe uma determinada cura em segmentos diferentes da minha vida. Então, é muito interessante. E elas vão se complementando, né? Então, a microfisioterapia aí é maravilhosa, é uma técnica que o Fernando Andrade vai nos explicar como que funciona, há quanto tempo ela utiliza e para que é utilizada, tá? Daqui a pouquinho eu chamo ele para a sala. Eu quero lembrar vocês de que as lives vão ficar gravadas no meu canal do YouTube. Se você não é inscrito lá ainda, se inscreva, Marisa Barcelli, e acompanhe os nossos conteúdos por lá também. Às vezes não dá para assistir toda até o final, né? A gente estava deixando gravada no Insta, mas agora a gente vai levar lá para o YouTube. Então você fica convidado a se inscrever no meu canal do YouTube. E agora vamos chamar para a sala ele que vai falar sobre a microfisioterapia. Ele é fisioterapeuta, estudou a medicina germânica, que é riquíssima também, né? Uma alternativa aí que vem sendo muito utilizada nas terapias. E também estudou a microfisioterapia. E é ele que vai falar conosco hoje sobre microfisioterapia. Então, e é muito interessante que... Opa, entrou aqui. Isso. É muito interessante que o que eu tenho percebido que esse meu desejo de trazer o conhecimento de outras terapias, eu percebo nos terapeutas também que estão abertos para vir e compartilhar disso, né, Fernando? Então, Olá, agradeço aí por você ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo. obrigado, meu anjo. Foi uma imensa gratidão realmente estar aqui para poder dividir um pouquinho como funciona o meu trabalho, né? Expandir um pouco mais aí para o pessoal que não conhece sobre Sim, terapia. E esse mundo é sim, muito incrível. Eu falo que é muito sim. extenso tudo isso. Legal. Então, assim, a gente vai na mesma dinâmica de sempre. O Fernando vai contar um pouquinho da história da microfisioterapia. Depois ele vai falar para nós efetivamente como é um atendimento, né? Porque muitas pessoas já ouviram falar de determinadas terapias, mas não fazem a mínima ideia de como é esse atendimento, o que que vai acontecer nesse atendimento, né? E o Fernando vai estar falando um pouquinho para a gente, quais as dinâmicas que a micro pode estar ajudando as pessoas aí. E depois ele vai nos trazer um case de sucesso aí, um paciente que saiu mais feliz, mais realizado depois da sessão, né, Fernando? E aí sim, no final, a gente abre para as perguntas, que as perguntas no meio acabam atrapalhando um pouquinho a dinâmica de quem está falando. Então, eu quero que você fique à vontade para nos falar um pouquinho mais dessa terapia incrível que é a microfisioterapia.
Perfeito. Então, primeiramente, eu sempre deixo assim bem claro que eu sou fisioterapeuta. Muitos dos meus pacientes acreditam que eu sou psicólogo, né? Porque a microfisioterapia, ela trabalha esse campo, né, enorme entre as emoções associadas realmente às doenças. Mas eu sou fisioterapeuta e trabalho nesse campo emocional, nas memórias celulares do corpo, né? A micro, ela foi criada através da osteopatia, né? Então foram osteopatas que criaram as técnicas, porque a partir do momento do físico, do corpo físico, eles perceberam que a doença, ela não tinha uma evolução. Então eles chegavam num momento no corpo físico que eles não conseguiam mais, de uma certa forma, passar à frente, né? Curar o paciente. Então era limitado somente no corpo físico. E eles começaram a estudar, né? Ao toque, a vibração do tecido do corpo, encontrando as emoções que estavam guardadas e gerando esse desequilíbrio no organismo do paciente. Então, a micro, ela vem pelo braço da osteopatia, como se fosse uma osteo afinada, né? São sutis toques, pequenos toques, onde a gente faz a leitura da vibração do tecido, que se encontra fragilizado ali, que está gerando a dor, né? Ou a doença no organismo do paciente. A micro, ela foi criada em 83, então são 39 anos já de técnica. E aqui no Brasil, ela veio para cá em 2004. Então, em 2004, ela foi trazida para o Brasil por um fisioterapeuta, né? Que é o Afonso Salgado. Ele é o de Londrina. Ele é até hoje, é o rapaz que traz o curso para o Brasil, né? Um curso que vem da França. Sim. E é a única escola que a gente consegue de uma certa forma, fazer a formação da microfisioterapia. Então, dentro da história da micro mesmo, essa é a dinâmica. Ela vem realmente de uma questão física, né? Algo que afinou, onde a gente foi buscar as emoções que estão somadas no nosso corpo. Mas a base é física. É uma terapia, assim, aqui no Brasil, bastante recente, né? E agora que está sendo bastante difundida, né, Fernando? Você pode falar um pouquinho disso para nós, né? Como as pessoas recepcionam isso, como que é quando chega, já conhece um pouco ou não, nunca ouviu falar? Assim, a dinâmica do meu consultório, a maioria dos pacientes ainda não conhece, tá? Então, sempre é a primeira consulta, é a primeira entrada com terapia, né? Tem gente que chega com muito receio, algumas crenças que a limita ainda, né? O desconhecido, então, sempre eu coloco. né? Isso. É muito difícil, né, para as pessoas se abrir para a terapia, né? Então, eles acabam chegando, eu falo que às vezes a micro é até uma porta de entrada para esse mundo terapêutico, porque eles vêm com essa linha do fisioterapeuta. Então eu vou lá no fisioterapeuta porque ainda faz sentido para mim olhar para o físico, né? Porque nós somos muito fechados ainda nessa linha, né? Nesse segmento. Então eu percebo que as pessoas elas chegam bem cruas, sem entender o que é. Eu acho que 90% dos pacientes eu tenho que explicar como que funciona toda a dinâmica para daí ele falar, nossa, agora eu entendo onde eu tô. Porque eles chegam sem entender o que eles realmente precisam. Sim. E vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho como funciona o atendimento, né? Desde quando o paciente chega, né? Como que é a dinâmica aí para as pessoas que estão assistindo entender como funciona a técnica em si. Para essas pessoas que estão assistindo, que pelo visto fazem parte das 90% que às vezes não sabem absolutamente nada, né, Fernando? Provavelmente, né? Primeiramente, o paciente ele vai chegar com um sintoma, é claro, né? Porque ele tem a sua queixa e ele veio, na maioria das situações que acontece comigo, é por uma indicação. Vai lá com o Fernando, porque eu fui lá e curei. O que ele faz, eu não sei. A maioria é assim. O que ele faz, eu não sei. Não entende muito bem a dinâmica do que está acontecendo. Mas o paciente, ele chega com uma queixa principal, né? A grande maioria das vezes é uma queixa física, né? Então, eu tenho uma dor, realmente, uma disfunção no órgão. E a partir disso eu faço uma anamnese. Então eu faço uma fichinha para conhecer um pouco o paciente, conhecer o ambiente que ele vive, né? Questão até familiar, como funciona a questão profissional, todo o ambiente para ver se ele vive num ambiente saudável. E ali eu já começo a colher informações para entender a dinâmica desse paciente, né? Porque assim, o ambiente, ele é muito forte no nosso corpo, no que somos. Eu falo que 80% de nós está relacionado ao ambiente que nós vivemos. Sim, então nós somos moldados, né? Isso, e somos moldados por essas reações que a gente vive na vida, né? Como um animal, ou eu vou me defender ou eu vou lutar. E de acordo com essas vivências, eu vou me moldando. O nosso corpo físico e emocional vai acompanhando essa evolução.
né? Isso é natural dentro desse campo que a gente vive. Eu falo que é uma batalha a todo momento. A gente vive numa luta, Sim. né? Um pouquinho que a garganta já secou. E assim, cada um reage de uma maneira diante de uma mesma situação, né? Sim. Até essa semana eu estou falando um pouquinho no meu Instagram sobre medo, porque as pessoas às vezes estão sob o efeito do medo, mas não estão entendendo o que está acontecendo ali, né? E todos nós agimos de maneira diferente. E essa percepção que nós temos acaba ficando, de certa forma, no corpo, né? Que é isso que você está dizendo, né? O nosso entorno traz dinâmicas e às vezes não muito positivas que causam sintomas e que te levam até você para fazer a micro. Isso, perfeito. Uhum. É porque essa dinâmica emocional, realmente, de acordo com a vivência de cada um, né? Ele vai criando suas defesas, suas proteções, e dentro disso o corpo físico ele vai se adaptando a tudo isso, né? É uma vivência e uma adaptação biológica que o nosso corpo vai fazendo. Então, um sintoma, na verdade, quando o paciente ele chega com essa queixa, isso já é um reflexo de uma história emocional que ele passou, de uma dor, e o corpo está só trazendo essa informação. Então, o sintoma para a gente seria isso. O corpo Sim. está trazendo a história. E eu sempre digo assim, sintomas são anjos, né, Fernando? Perfeito. Porque já imaginou se nós não os tivéssemos, Aham, né? isso aí. Morreríamos do nada. Eu sempre Sem falo assim, saber. agradeça. Isso, agradeça a sua dor. Né? Agradeça, sim. Aceite, agradeça e olhe, né? Isso Sim, mesmo. porque Isso a mesmo. partir dela, eu acho que ela é como se fosse realmente uma porta que a gente precisa abrir e Sim. encontrar o que tem depois de tudo aquilo. Então é uma passagem. A doença, para mim, eu vejo ela como uma passagem para a evolução. Então ela chega para a gente para uma tomada de consciência maior. Então o sintoma, resumidamente, é o corpo. O corpo está tentando expressar essa dor e é isso que a gente precisa ali. Então a gente começa com essa queixa. O paciente tem uma dor. Na verdade, hoje, 90% dos meus pacientes, eu acho que como um todo em terapia, chega com a queixa de ansiedade e depressão. É o que mais acontece aqui hoje. Então, essa é a É queixa. muito comum. Eu acredito que todo mundo que esteja assistindo aí também deve ter passado períodos, né, com essa mesma queixa. Ou existe até hoje. Pós-pandemia, né? E até, olha que curioso, né, Fernando? Principalmente a ansiedade, que ela atua muito sobre o nosso corpo, né? Muitas pessoas chegam aí pro hospital e fazer exames e não tem diagnóstico. Por quê? Porque essa dor causada pela ansiedade, esse sintoma no corpo causado pela ansiedade, vem desse processo psicológico, né? Então, não vai ter, teoricamente, um remédio para curar, mas sim controlar, né? E a micro também vai de encontro a isso, né? Sim, As perfeito. causas dessa ansiedade, que desencadeou essa ansiedade em excesso, né? Isso. Às vezes até chega um paciente assim que estudou um pouco, foi pesquisar, ele fala, mas eu já sei o que é o meu problema. É porque eu passei uma separação. Mas eu falo que não existe uma receita de bolo, tá? Dentro de doenças aí, de sintomas emocionais e físicos, existem várias somas, porque com o tempo a gente vai se protegendo das nossas dores. Então nós vamos criando coraças de sobrevivência para dar conta de algumas vivências. Eu falo que é igual um copinho de água, o meu esvaziou aqui totalmente. Mas a gente vai acumulando, 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 por isso que é o psicossomático. E a gente vai dando conta e vai criando as proteções e defesas. E quando isso transborda, é o sintoma. Então, é o sintoma que está trazendo aquela informação da sobrecarga. E é essa dinâmica toda que está aqui dentro que a gente precisa entender do que o paciente passou, né, do que ele está levando aí na vida dele e que está gerando o sintoma no corpo. Sim. E assim, por isso que as pessoas acreditam, mas você não é psicólogo, você tem alguma formação na psicologia? Não, tudo é uma soma, as coisas são casadas. O meu papel é fazer a leitura no corpo físico, né? Então eu consigo, de uma certa forma, trazer essa dinâmica mais consciente para o paciente, onde ele vai conseguir entender esses processos que está gerando a doença no corpo dele, né? Então ele chegou lá com a queixa, Fernando, então eu vim tratar a ansiedade, né? Existe dentro da micro como se fosse os meridianos, para ficar mais claro para se entender, né? Mas são pontos específicos na micro, onde a gente consegue acessar cada sintoma.
Então, existem mapas onde a gente acessa sintomas físicos, sintomas emocionais, questões estruturais, glândulas, tecidos, tudo. Porque a gente trabalha realmente bem o biológico do corpo, bem doença mesmo, né? A microfoco dela é trabalhar realmente a biologia. Então, através dessa leitura do sintoma, onde está essa causa emocional guardada, essa ansiedade que ele busca, né? A gente consegue, através de toques, encontrar as causas emocionais, psicossomáticas vividas, criadas, herdadas, que está gerando esse sintoma no corpo do paciente. E aí a maior dúvida de todos, né? Como que a gente consegue acessar tudo isso através do corpo, né? Que é a parte complicadinha de entender. Mas tem explicação, tem ciência sobre, né? Eu falo, o corpo realmente ele é como se fosse uma máquina. E ele é muito incrível. É a melhor máquina, eu acho, que pode ter sido criada É até verdade. hoje. Uhum. E dentro disso a gente usa só 5% do nosso cérebro. Imagina se a gente usasse tudo que a gente tem aí disponível. Né? Então seria muito incrível. O corpo ele vai fazendo essas criações, ele vai trabalhando na vibração do tecido. Eu sempre falo que o nosso corpo, as células, elas funcionam como se fossem operárias trabalhando no seu ritmo vibracional, porque o nosso corpo é um corpo energético, é um corpo de vibração, e os tecidos, as células, elas funcionam através de vibração. Então, como se fossem operárias no seu ritmo, trabalhando para que tudo funcione e saia como tem que funcionar. Só que quando eu vou vivenciando no ambiente essas dificuldades, esses traumas, isso vai alterando essa função dessas operárias. É como se fosse que agora eu joguei uma bolsa de pedra nas costas da operária. Ela não vai conseguir trabalhar na sua melhor função, porque agora ela está pesada, ela está cansada. Então aquela vibração do tecido, aquela operária, ela já não está mais trabalhando bem. Então aquele tecido ele vai começar a entrar em fragilidade, em disfunção. Né? Então começa a nível vibracional da célula, alterando o tecido biológico, fazendo com que aquele órgão não funcione bem, e aí a doença se apresenta. Aí a medicina vem, que vê como algo ruim, né? A gente precisa curar isso, e a nossa dinâmica é entender o que sobrecarregou aquela operária, o que colocou o peso para essa célula não funcionar bem. Então a gente vai buscar a dinâmica vibracional do tecido. E aí a micro, ela acessa isso através de toques, são sutis toques. Existe um mapeamento genético criado lá pelos dois franceses, onde a gente vai vendo a vitalidade desses tecidos, encontrando os registros dos traumas que aconteceram, que foram vividos na vida desse indivíduo. O que tem de mais incrível na micro é que nós conseguimos datar, a gente consegue dar data na micro, de quando aconteceu o trauma. É muito Você que já fez, É. sabe quanto isso é incrível, né? E faz todo sentido. Eu já passei por essa experiência. Uhum. Isso é lindo, é o que todo mundo sai, meu Deus, como faz, como acontece, né? E realmente, o nosso corpo, ele consegue também salvar o período, tá? Isso é salvo no nosso músculo. Então, a gente consegue encontrar a data traumática do trauma, realmente o que foi vivido, a sensação que aquele paciente passou. Fernando, como que você consegue encontrar um mês que aconteceu? Realmente, a gente consegue ser bem incisivo lá e chegar na informação. Esse é um trabalho bem mais fino que a micro faz, mas essa consciência de trazer para o paciente o que foi é muito importante, porque a partir disso ele consegue entender quais são os conflitos e dificuldades que ele passou que gera a doença nele. Então, trazer essa consciência dentro da micro também é muito legal. Sim, porque às vezes importantíssimo. existe sintomas, existe causas que o paciente não consegue se analisar. Ele não se auto-observa. Isso acontece com muita frequência. Então a gente fala, nossa, eu nunca tinha olhado para isso. Nossa, realmente esse casamento não é saudável? Ou realmente esse trabalho eu não sou feliz? Porque são tantas proteções de sobrevivência dentro dessa dor, e o corpo vai se adaptando e criando suas doenças, e você vai sobrevivendo dentro de tudo aquilo. Então, o legal da micro é que ela também traz essa dinâmica. Tá aqui, entendeu? O trauma tá aqui, com data específico. E é legal, né, Fernando? Porque assim, eu sempre digo nada contra a medicina, mas às vezes você está tratando um sintoma com remédio.
Mas o gatilho emocional está ali ainda, né? Ele não foi olhado para aquilo que te causa aquilo. Então você toma o remédio, fica bem. Daqui a pouco você está numa situação que aciona o gatilho emocional, vai, volta o sintoma e você tem que recorrer novamente a alguma saída, né? Uhum. Então, olha aí, a micro traz essa opção para você poder encontrar, entender e atuar sobre esse sintoma para Sim. curá-lo, né? O que é mais Isso, aham, interessante, isso. né? É Não é porque remediá-lo. porque você, isso mesmo, é a palavra. Você vai ficar remediando a situação, mas você não vai encontrar a causa real de tudo aquilo, né? Ah, a Sim, medicação, ela é importante? Claro que ela é. Ah, eu sofro de sim, depressão, eu preciso, né? Então é o seu momento, você precisa daquela situação, daquele medicamento para manter-se bem, ok. Mas em algum momento dentro dessa depressão, você vai ter que se despertar e entender os processos que estão ligados a ela, né? como você chegou até ali, né? Isso, perfeito. E aí vai entrar as terapias, tá? Então agora a gente precisa olhar para as dinâmicas emocionais, porque são os gatilhos, né? Então são sensações, emoções, ambientes que vai criando esses gatilhos e eu vou entrando nesse posicionamento de doença, que muitas das vezes esses sintomas, essas doenças, são proteções criadas pelo corpo de um trauma do passado que não foi curado. Sim, sim. A maioria, né, são Sim, psicossomáticas, aham. né? Sim, então Sim, assim, eu entro num ambiente próximo e parecido de uma dor que eu vivi lá no passado. Então eu faço um trilho, meu corpo entra numa defesa, eu entro numa crise de ansiedade para me sair dali. E às vezes, na maioria das vezes, a pessoa não tem essa consciência de se não. auto-observar e entender essa dinâmica. É por isso que nós estamos aqui hoje, né, Fernando? Para trazer cada vez mais essa consciência para as pessoas. Como você mesmo disse, remédio é importante? Sim, a gente sabe que a medicina faz toda a diferença na vida de todos nós, mas existem outros caminhos, né? Que as pessoas precisam estar abertas para experienciar. E por que Sim, não, né? sim, aham, E isso aí, por é que não? perfeito, né? Aham, essa É experiência, né? Eu acho assim, o primeiro passo é se permitir, né, fazer diferente. Porque eu sempre sim, sem falo, dúvida. se você está nesse posicionamento e nada muda, porque você precisa reagir e fazer algo diferente, é claro. Então, Sim, vivenciar e experimentar é muito importante. Ah, não deu certo? Ok, mas eu fui lá e tentei, né? Então, realmente, nem tudo é para todos. Terapia também não vai curar todo mundo e todos os sintomas, né? É uma sim, soma de situações, de trabalhos, de organizações, de consciência do indivíduo, né? sem dúvida, né? Mas o Uhum. primeiro passo é você tomar consciência de que essa situação, essa dor, esse sintoma que está se repetindo, ele vem por algum outro fator, né? E olhar para isso de uma maneira diferente, por um outro caminho, né? Isso é muito Perfeito. E assim, importante. ó, hoje eu acho legal, eu tenho psicólogos que vêm com seus pacientes, porque eles fizeram uma linha de tratamento, sei lá, 1, 2 anos, aquilo ficou limitado, porque o paciente ele não consegue expor, ou ele também não se recorda dos traumas, então ele Uhum. não consegue trazer isso para a consciência, para trabalhar na dinâmica lá do consultório. E aí, então, o psicólogo ele vem com o paciente, e aí, através da micro, como eu consigo fazer essa leitura do inconsciente, trazendo esses traumas com data, e aí eles conseguem dar um segmento também e continuar alinhando aquele paciente. Porque chega um É. momento que também é limitado, né? Então, assim, não tenho Sim, mais informação, para onde eu vou? Então, às vezes, a gente tem que ir mais profundo, buscar mais coisas lá no nosso inconsciente, e ali é a caixinha de Pandora, né? Porque daí, quando abre, a gente vai se limpando e vai mudando, e é tanta cura quando a gente mexe lá, o que tem lá dentro, que realmente é muito incrível, assim. Tem pacientes que muda a vida. Fala, Fer, eu era uma pessoa e hoje sou outra. Trazendo essa sim. consciência do que tá lá, guardadinho. As terapias, de modo geral, né, elas têm esse processo de abrir aquelas gavetinhas que a gente fechou, não quis olhar, e elas trazem, a gente abre e traz à tona essa dor. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu digo assim, terapia dói, tá? E aí, num determinado processo, eles entendem por que dói, porque a gente vai mexer em feridas, né? Então, Sim, mas é muito importante a gente trazer isso à tona para curar, né? Muito sim, e é muito, importante. aham. E é muito incrível realmente a evolução. Quem já, né, participa, faz terapia, sabe o quanto isso é um salto quântico mesmo, porque
você vai lá buscar aquilo que está guardadinho. E talvez é algo tão pequeno, mas aquilo muda tantos segmentos da sua vida. Às vezes um trauma que parece hoje ser algo bobo, né? Exemplo, eu vou colocar algo assim que acontece muito em consultório. Abusos sexuais. É algo muito forte. Isso tem bastante relevância. E aí eu percebo que é uma coisa assim que o paciente fala assim, nossa, eu nem me recordava, porque a proteção sobre aquilo é tão grande, ou foi insignificante na infância aquilo para ela, mas quando libera aquilo lá de dentro, meu Deus, isso ressignifica tanta coisa na vida dela, no relacionamento, na questão propriamente dita sexual, em todos os âmbitos. Então, assim, é um salto quântico mesmo. Quando você movimenta isso, realmente é muita liberação que acontece. Incrível. E é curioso, né, Fernando? Eu não sei se você também tem essa percepção, mas muito do que a gente é hoje, essas dinâmicas de trauma, de gatilhos, estão muito ligadas à nossa primeira infância. Porque lá, hoje já é difícil lidar com as emoções como adultos, tendo conhecimento, né? Mas lá na infância, como criança, nós não sabíamos lidar com algumas sensações, com algumas situações que nós tivemos com os nossos familiares, escola, amigos, etc., né? E como Aham. isso reflete na nossa vida hoje. Sim, Você perfeito. Sim, percebe essa dinâmica também? sim, claro. Essa primeira infância, ali até os 6 7 anos de idade, o indivíduo está formando os traços de caráter dele. Então, tudo Uhum, que está acontecendo no ambiente está os moldando. Então, nós somos principalmente essa primeira infância, as nossas sim. defesas. Então, tudo aconteceu realmente nesse período. Aquele período ele é muito importante de ser tratado. E a maioria das pessoas não tem nenhuma memória consciente desse período, porque são muitas Sim. proteções que aconteceram lá. E isso reflete com uma vida toda. Por isso a minha escolha, eu me tornei especialista em olhar para a criança interior, né? E também estudei a regressão justamente para buscar essas memórias de alguma outra forma, né? E eu percebo o quanta diferença traz para a vida adulta. Quando a gente olha, abre aquelas caixinhas, aquelas gavetinhas da infância e tira as coisas que nós guardamos lá, faz muita diferença, muda muito olhar para a nossa criança. Ainda mais quando ela está ferida, né? Sim, Aí, nessas sim. questões de abusos sexuais, outras questões muito pontuais que a gente viveu na infância, né? Uhum. Muda muitos aspectos no que é a nossa vida atualmente. Faz toda a diferença, né? Sim, realmente ali essa primeira infância, eu acho que é o período mais importante. E para quem não entende assim de terapia, pessoal, o nosso inconsciente ele é atemporal, então ele não distingue tempo e espaço. Então, um trauma vivido, sei lá, com 2 anos de idade que você não tem uma consciência sobre, isso pode refletir como se fosse hoje dentro de você. Uma Sim, memória, um ambiente, um som pode gerar um gatilho desse trauma de 2 anos de idade, que em sim, consciência não faz sentido nenhum para o sim. indivíduo, mas que gera as proteções dele nesse É. momento. Tanto que se a gente agora comentar, ó, busque aí na tua memória alguma memória de infância que você tenha, você vai ver que vai vir uma situação e você vai ver ela claramente. Você é capaz de ver a roupa que você estava usando, quem estava lá, a situação que foi claramente. Isso é um trauma, né? E tá Sim. gravado no nosso inconsciente. Aham. Diferente de muita coisa que a gente viveu na infância e nem lembra, né? Sim, Mas os sim. traumas, eles ficam gravadinhos, como se tivesse acontecido ontem. E que Perfeito. sensação é quando isso aconteceu ontem? Tá Uhum. ainda aqui viva dentro de mim a sensação, né? E Isso. isso é um gatilho muito forte, muito fortíssimo, Sim. inclusive, E né? quando você traz a dinâmica, né, não importa a técnica que você use, que você traz isso para o paciente, que ele encontra aquele trauma, ele encontra o sentimento que está guardado, na hora ele começa a chorar, despencar. Porque Sim, ele entra naquela emoção que estava protegida, né? sim. Então ali realmente existe muita fragilidade, muita dor. É porque eu precisei realmente me proteger, porque eu não tinha defesas, não tinha ferramentas para me defender naquele momento na infância, né? E por isso que Exatamente. vem, e hoje como adulto, com a terapia, com as ferramentas que a gente tem, o olhar é diferente, porque agora é um olhar para curar, né? Para libertar aquela dor. Então isso é Eu digo muito sempre importante.
é o encontro do adulto com a sua criança, mas agora ele olha para aquilo como um adulto, né? Com Antes ele não força. conseguia Isso ter mesmo. essa percepção, né? Perfeito, Muito isso mesmo. importante. Então, eu sempre falo para o paciente, volta lá, olha para a criança, entenda ela, né? Então, cuida dela. E agora você é forte, venceu, acabou. Para a gente Isso. ressignificar esse processo, né? Porque é aquilo, tá aqui, foi ontem, não foi há É, 20 anos atrás. sim, Então a dor exatamente. ela está aqui, né? Então Viva. esse libertar, né? Ele é muito importante. E a micro traz através do toque a informação, Aham, mas a hipnose que traz a leitura, enfim, em várias técnicas, né, que vai conseguir acessar essa memória. Eu sim. falo que nós todos trabalhamos no mesmo campo, com ferramentas diferentes, onde as coisas se Isso. somam, né? De uma certa forma. Eu falo que terapia, para mim, é como se fosse eu ir viajar, é uma estrada. Então, eu peguei meu carro e vou até um lugar ali, só que o carro agora não me permite, porque tem um rio, eu preciso passar. Então, eu vou ter que subir num Barco. barco. Isso. Sim, Então, é diferente agora, é um processo diferente. Eu cheguei lá isso. na frente, já não me dá mais, eu vou ter que escalar essa montanha. E é assim, a gente vai sempre nessa busca da evolução mesmo, e isso é constante, essa consciência. Eu até coloquei isso no começo da live, que nós somos muito complexos para uma terapia resolver as nossas questões, né? Sim. Essa analogia que você fez é perfeita. Tem caminhos que eu não consigo mais ir de carro, eu tenho que ir Aham, de barco, que é o outro caminho, a outra terapia, né? É muito aham, legal. E por isso que sim. eu trago todas essas terapias para que as pessoas tenham conhecimento de que existem outros métodos que podem ajudar. Talvez um não encaixou muito bem, mas Isso, nossa, a micro parece que pode me ajudar. E isso. assim a gente vai por outros caminhos, E, né? Com eu outros falo, veículos. perfeito. E a gente vai se Aham. conectando, né? Eu sempre falo assim, o paciente fala, tá, mas o que eu faço agora? Às vezes eu indico umas outras terapias. Eu falo, sinta, olha para cada uma delas, perceba qual vai te ajudar nesse momento e vai buscar, Isso. porque tá ali, né? Tudo é uma sintonia, uma Sim, atração. sim. Isso E a gente mesmo. está todo o tempo nessa busca, nessa mudança. Então, nem tudo é para todos, nem eu vou ser para todos, nem você. E a gente vai Sim, fazendo essas mudanças e evoluções juntas. É um sem crescimento, né? dúvida. Para todo mundo. Então, faz a anamnese, voltamos um pouquinho lá para atendimento, Bom, feita a anamnese para você. A gente vai divagando, né, Fernanda? Eu digo que falar de é que terapia não é terapia uma linha reta, né? Então, não, não tem, né? Mas é difícil. a gente tenta se limitar, né? Então, assim, você faz uma anamnese para conhecer o histórico do paciente, o contexto, o entorno, né? Que faz toda a Uhum. diferença, como nós falamos. Depois, através de sutis toques no corpo, você vai encontrando datas de possíveis ocorridos, de possíveis traumas, né? De Uhum. possíveis situações que possam ter trazido esse sintoma. E o próximo passo depois disso. Ok, então dentro da micro ali, realmente da terapia em si, a gente encontra vários traumas, tá? Desde uma primeira sessão. Então existe bastante informação e aí a gente vai começar a alinhar isso, né? Existe dentro da micro, de acordo com o sintoma que o paciente trouxe, existe uma causa inicial daquele sintoma. Então, vim tratar a ansiedade, eu vou encontrar várias situações que geram gatilhos de ansiedade, porém existe uma situação inicial, provavelmente primeira infância, alguma situação maior Sim, que a gente precisa ressignificar. sim. Então, existem algumas dinâmicas que a gente trabalha, porque eu sempre falo, eu sou o facilitador para que aquela pessoa se cure, mas a cura está dentro dela. Então, é como uma sala fechada como essa eu estou. Se eu abro a janela, eu consigo enxergar lá fora, mas eu não vou colocar o paciente lá fora. Agora ele consegue enxergar, mas quem precisa caminhar até lá fora é ele. Então a gente sempre dá essa tarefa para o paciente de ressignificar aquela situação. Então a gente precisa Uhum. voltar para a situação e aí a gente vai alinhar. Quando é algo que eu ainda estou vivendo no ambiente, exemplo aí de um relacionamento, um casamento, né? Talvez abusivo para essa pessoa e a dor dela está conectada a isso, primeira coisa é corrigir o ambiente, tá? Qual é a forma? Vai precisar separar? Não especificamente. Você precisa melhorar a situação do ambiente. Então, quando ela Uhum. está no ambiente
sujo, ela precisa corrigir o que está acontecendo ali. Quando é algo do passado, um trauma isolado, guardado e protegido, né? Então a gente tem formas de ressignificar. Eu dou tarefas para os pacientes de como olhar para aquilo, como reverter a situação de dor, né? A maioria das situações eu uso hipnose para fazer isso. Então, crio tarefas dentro de hipnose para ressignificar o campo, ou às vezes eu mesmo faço ali com o paciente, né? Então, a gente faz uma regressão, né? Descria a cena de dor e coloca algo saudável ali para ele. Ou, às vezes, muitas das vezes, eu tenho acompanhamento com um psicólogo. Então, tá. Então, essa é a dinâmica que você vai trabalhar a partir de agora com ele, tá? Para você começar a ressignificar essa situação. Então, sempre aquele olhar, aquela dor inicial, ela precisa ser tratada. Porque aquilo ali foi onde iniciou todo o sintoma dela, né? Então, a gente sempre, de uma certa forma, dá uma tarefa ou encaminha ela sempre tem que tomar essa consciência, porque o passo é dela. Quem vai sair de dentro da sala é ela, não sou eu. Então ela precisa, eu fiz ela enxergar lá fora. Mas se ela quiser continuar aqui nessa cadeira que é confortável, tá tudo bem. Uma escolha, né, Fernando? A maior parte das terapias atua dessa forma, né? E tem pessoas que chegam na clínica, eu percebo isso, com esse desejo de que eu preciso que você resolva a minha questão. Mas não, né? A gente mostra o caminho. Eu digo sempre assim, olha, eu mostro o caminho e você caminha por ele e você vai experimentar, experienciar a sua cura. É seu, né? A gente é só um canal, né? Só um canal para isso, né? Você Isso dá mesmo. consciência para o paciente e aí depende dele. E agora, eu quero ou não quero? Sim. Né? Eu vou dar exemplo trágico, vamos dizer assim, olhando aqui como terapeuta, né? Mas a gente respeita a dor de cada um porque é o que ela tinha para aquele momento. Mas eu atendi uma vez uma senhora e ela veio tratar uma dor na coluna, mas essa dor já estava gerando limitação nas atividades dela diária. Então ela quase não andava mais. E ela veio tratar essa dor, então a gente fez toda a micro, anamnese, os toques, e a gente foi encontrando os traumas que ela vivia realmente no relacionamento com o marido. Só que esses traumas com o marido, de uma certa forma, abusava dela durante 30 anos. Então, olha o tamanho da dor dela e carregar todo esse processo de dor, e isso ainda continua acontecendo. Eu trouxe aquilo para ela, sei quanto isso deveria ser muito difícil para ela olhar. Ela entendeu a dinâmica e ela foi embora com as tarefas dela de limpar o ambiente. Não importa quanto tempo ela ia levar, mas que ela pegasse uma vassourinha e começasse a varrer aos poucos. Fazer o que precisava ser feito, né? Um movimento. Movimentou. Uhum. Né? Falei, começa a movimentar, vai devagar, veja o quanto você suporta, né? Enfim, vai ressignificando. Ela ficou, eu acredito que foram 4 meses, sem nenhuma dor mais na coluna. Resolveu o problema dela. Meu Deus do céu, incrível. Porque eu limpei aquela vibração que estava atrapalhando a função do tecido e ela ficou curada, entre aspas. Ela voltou, acho que no 5º, 6º mês, travada de novo. Porque a tarefa não tinha acontecido. Ela não começou movimento nenhum e ela não conseguia sair daquela situação. Respeito a dor dela, porque ela existia várias coisas que limitavam ela dentro daquilo, mas o corpo dela continuava mostrando a situação de abuso, que era isso que ela veio tratar. Então, eu olhei para ela e falei, olha, fulana, e aí, o ambiente começou a limpar? Que isso que é importante para sua cura? E ela me respondeu assim, se depender de largar dele para mim curar essa dor, eu nunca vou curar. Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu sinto muito, mas eu não posso mais te ajudar. Porque a consciência eu já trouxe para ela. Então eu já abri ali a portinha. Ela não quer sair. Então eu respeito, ok, é o momento dela. Talvez hoje ela já até saiu de tudo isso, sim ou não, é dela. Mas eu cheguei num ponto que ali eu já não podia mais fazer nada por ela. Porque nós não curamos ninguém. Não. A pessoa realmente ela se cura. Ela precisa vai fazer se repetindo, né? consciência. Se ela não tomar a atitude que precisa tomar, vai se repetindo a dor, né? Ela não vai curar. Da onde vem essa dor, né? Não sei, talvez esteja numa cadeira de roda hoje, não sei. Mas ela foi uma escolha que ela fez e aí ela aceitou viver daquela maneira. Então, pelo menos ela entende onde está o problema. Eu acredito que ela nunca mais buscou outra ajuda para curar, porque ela já sabe onde está a cura. Na Faz resolução. Sentido, Né? Então, assim, às vezes a pessoa ela não quer olhar, porque ela acredita que a terapia vai curar ela. Mas a terapia ela não vai curar ninguém.
É a É pessoa a realmente, consciência, é né? a consciência, É a é a dinâmica, é consciência. a mudança. Então a gente sempre direciona, né, de acordo com a dor que está sendo vivida, quais são as limpezas, resoluções, ou ressignificar, né, essas vivências do passado. Mas sempre tem algo além, porque não é só aqui, é uma mudança interna, né? É um processo Sim, intrínseco, isso é de dentro para fora. sem dúvida Uhum. nenhuma, né? É. Traz pra gente, Fernando, uma situação, um paciente seu, assim, que foi para você, algo bastante interessante, uma cura interessante. Olha, eu teria já um livro de cura. Que bom, olha aí, pessoal. Sim, eu já estou Muito chegando quase em positivo. 5 mil atendimentos. Olha, que legal, parabéns. E assim, ó, durante a tua fala, eu tô lendo aqui muitos elogios. Ai, Ah, que ajudou minha delícia. filha, o Fernando salvou a minha vida. Teve um comentário Que aqui que fofo, eu a não vi. pessoa, sim, Depois a eu vou. pessoa comentou, o Fernando salvou a minha vida, ajudou a minha filha. Então, é gratificante, né, Fernando? Ai, que Eu, como lindo. terapeuta, eu digo assim, dinheiro é importante? É, mas isso me paga, né? Quando uma Sim, pessoa vem, essa a troca é gente incrível, realmente. é Aham. maravilhosa, né? Então, assim, ó, Maravilhosa. são muitos, muitos, muitos atendimentos. A maioria realmente são depressões, né, que eu atendo. Então, eu tenho história de câncer com uma sessão que obteve cura, Olha que diabetes, tirar legal. medicação, hipertensão. Então, assim, eu teria em todos os âmbitos, eu acho, para dizer de resolução. Mas tem uma que eu acho muito fofa, é, que foi uma senhorinha que entraram em contato comigo, que daí eles me chamam de curandeiro já, né? Então, o curandeiro. Então, vamos lá no curandeiro. E aí, essa família já me conhecia há um tempo, mas eu não conhecia essa senhora. Ela estava acamada, Uhum. estava usando fralda já, e aí eles perguntaram se eu iria atender ela em domicílio. E eu não faço domicílio. E aí eles, né, enfim, contaram toda a história. Eu falei, não, ok, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Porque no quadro dela, ela pegou tipo uma infecção, como se fosse uma gripe, algo assim. Ela ficou internada e depois ela ficou na cama. Perdeu os movimentos da perna e não tinha diagnóstico nenhum. E aí eu fui lá na casa, então fiz a anamnese, entendi o processo do ambiente. Na anamnese, ela já tinha relatado que tinha uma neta que tinha ido embora, que morava com ela. Ok, né? Quem vive aqui, não, não, uma neta foi embora, ok, tranquilo. Comecei a fazer a micro e encontrei a data da separação da neta. Já sabia que existia esse trauma. Liberamos e a gente vai liberando tudo que é encontrado. E num outro momento, de novo, caiu novamente na data da liberação da mudança da neta, só que ela tinha um conflito inaceitável, que não era a saída da neta de casa. Elas tinham brigado. E tiveram uma briga lá por algo específico familiar. E essa briga, para ela, para essa senhora, ela entrou numa desvalorização tão profunda que inconscientemente ela limitou todo o processo dela, né, de locomoção. E ali era o gatilho mental que gerou a perda da força da perna dela, Olha, né, de estado de sobrevivência, e a senhora estava acamada. Liberamos os traumas, fiz meu trabalho e fui embora. Essa senhora, ela fez 3 sessões comigo. A segunda sessão, ela chegou na clínica de andador. E na terceira sessão, ela chegou já de uma bengalinha, de muleta. olha só, E depois, a família já falou que ela estava andando, voltou a fazer todos os afazeres da vida que dela. legal. E tinha saído daquele estado que ela se encontrava. Para mim, foi assim, incrível. Porque você vê uma pessoa usando fralda, na cama, ter todo esse processo de reabilitação, pensando tudo dentro daqui, É, porque foi o corpo dela que fez, não foi eu, foi a sim, mente dela, né, que liberou tudo. sim, Então, como isso aqui é exatamente. forte, isso aqui realmente comanda tudo. E ela fez essa reabilitação, foi em 3 meses a mulher voltou a viver a vida dela como ela vivia antigamente, Olha que legal. fazendo todas as atividades de vida diária dela. Então, eu acho que essa história, assim, ela é linda. Muito Sou apaixonado mesmo. por ela e a evolução dela. E olha como, né, uma percepção, Fernando, né, da maneira com que ela percebeu aquela briga, aquela situação, né, trouxe para ela um prejuízo inestimável, que é Sim. a locomoção, né? Aham. Então, o cérebro dela, diante da desvalorização, disse: eu não consigo mais ir para a vida,
né? Sim. Então eu paro, E agora, paraliso minhas pernas, né? perfeito. Muito Uhum. interessante. A Isso. microfisioterapia é É linda. fantástica. Terapia é linda, né? É perfeito. Muito Aham. legal, Fernando. Claro que a gente poderia falar muito mais aqui, né? Trazendo esses vários casos que você já teve, mas Sim. a gente não tem tempo hábil. Então a gente abre para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, ainda dá um tempinho para o Fernando responder. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar no Instagram dele, ele vai estar à Sim. disposição também, né, para Sim. clarear mais algumas informações. Enquanto o Fernando falava, o Ismael perguntou o que, que acontece quando abre essas caixinhas e não trabalha, né, com tudo aquilo que a gente encontra lá dentro. Aham. Eu acho que vem bem da tua fala de que nós, como terapeutas, mostramos, né, ali a janela, mostramos o caminho, mas quando a pessoa não quer olhar e não quer Sim. trabalhar aquela dor, ela vai sofrer as consequências, Sim, né? é isso mesmo. Então você abriu a caixinha, você sabe o que tem lá dentro. Agora depende de você, do seu domínio. Eu quero olhar para isso e quero limpar o que tem aqui dentro, ou eu Exatamente. vou criar uma proteção de novo e vou fechar isso. De alguma forma você vai encontrar uma proteção novamente. Então, eu acho que é uma perda de oportunidade de evoluir. Você abrir e Riquíssima. depois fechar, né? Então, sim, você pode realmente abrir e não dar conta, e aí você vai criar uma proteção de novo, mas acredito que daqui a um tempo você vai começar de novo. Eu preciso. Porque se você movimentou, você não vai conseguir mais não olhar para Vai isso. A incomodar, partir do né? momento, a partir do momento que você iniciou com terapia, não importa qual porta de entrada foi, sempre você vai estar em busca. Sempre. Eu acredito que aqui a nossa vida é uma vida de evolução. E a gente vai viver evoluindo enquanto a gente estiver aqui. É trazendo consciência. E é isso que vai Uhum, fazendo a gente ser melhor, né? E as mudanças sim. que são necessárias. E é bem interessante também nessa pergunta, né, Fernando? Porque, assim, algumas questões nós, como terapeutas, conseguimos ressignificar. Eu que trabalho com a infância, eu uso a hipnose, a regressão, para ressignificar aquela imagem. Eu não tenho como voltar literalmente para o passado, mas a hipnose nos dá esse poder, vamos usar assim, para acessar essas memórias e criar uma nova, ressignificá-las, né? Então, eu acho muito rico como a tua postura de dar exercícios, de dar, eu digo, tarefa de casa, né? Eu brinco que eu tenho que trocar esse nome porque tarefa de casa é meio traumático, né? É, Vem meio, da nossa infância também, né? meio infantil Mas ali. essas tarefas são muito importantes. Mas aí existe uma outra questão também que me veio agora que essa pessoa ela pode encontrar um terapeuta que abra essa caixinha, encontre informações ali e ele não esteja capacitado para lidar com isso também, Sim, né? E aí, sim, o que a pessoa estava sentindo pode sim piorar, né? sim, Então, pode. se esse terapeuta tem a humildade, vou começar por isso, né? E eu indico Uhum. muitos tipos de terapias, a humildade de dizer, olha, vá por esse caminho, vá por esse, eu não consigo te ajudar nesse aspecto, mas eu vou te encaminhar, ok. Mas muitas vezes, alguns terapeutas não tão bem preparados, eles abrem essas caixinhas e não sabem o que fazer com aquilo. Sim, sim. Então, a partir do momento que aquilo está aberto, vai atuar sobre você. Uhum. E é como você falou, vai ficar ali incomodando, mas às vezes vai trazer um desconforto maior do que já estava, né? Uhum. Até que essa Sim. pessoa encontre um terapeuta específico para Pra ajudá-lo ali, nessa questão, né? né? Eu tenho uma Tem história, mais isso, né? eu tenho uma história de uma pacientinha minha, que ela fez uma sessão comigo e depois ela me mandou mensagem que ela piorou. Daí, o que ela tinha piorado nem foi o que ela tinha trabalhado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, o que eu trabalhei com você é impossível ter acontecido isso que você está me falando. E aí ela Uhum, começou a jogar a culpa que tinha sido amigo. Eu falei, pera lá, o que você fez nesses 40 dias? Vamos tentar entender. Eu não fiz nada, eu só fui em você, eu só fui em você, e eu fui tentando colher ela, né? Aí olha sim, isso, onde chega tudo isso? Ela me falou que ela assistiu uma live de hipnose, o Pyong, que era do Big Brother, depois que ele saiu do Big sim. Brother, ele fez uma brincadeira na internet com uma live,
de 2 horas. Dentro dessa live, ela fez um puta do gatilho na dor dela, contou a história de vida dela, sei lá quantas milhões de pessoas estavam assistindo a live dele. Ele nem sabia quem ele estava abrindo. Ele abriu uma puta de uma dor dela e fechou. Eu fiquei assistindo a live por 2 horas para entender onde que estava o trauma que ele abriu, aí para mim trabalhar e curar aquilo lá que ele abriu. Olha. Então, realmente, uma coisa que não foi fechada, que não foi bem trabalhada, isso pode piorar muito o paciente. Sim. E assim, a hipnose é um exemplo disso. Existem ferramentas e técnicas poderosíssimas para trabalhar o nosso cérebro a nosso favor ou não, né? Desencadeando situações que depois a gente vai ter que entender como lidar com isso. Ou o terapeuta vai ter que entender como lidar com isso, né, Fernanda? É muito importante. É que, na verdade, é uma balança, né? Você tem que ir moldando de acordo com a dor de cada um e o que ele suporta para aquele momento. Isso também vai muito da essência do feeling de você pegar o que eu posso trabalhar aqui agora. Porque se você vai entregar tudo para a pessoa de cara e ela não suporta aquilo lá, realmente não. Né? Então, esse feeling eu acho que é com a prática, a gente vai pegando isso. Isso é muito importante, você escolher alguém que trabalhe bem, com certeza, né? Não vai se aventurar em nada, né? Porque realmente isso pode também acontecer sim. E aí você vai ter que dar conta da dor ou criar uma proteção em cima daquilo maior. Mas que futuramente vai desencadear, né? Porque não fica ali quietinha. Ela fica por um tempo, mas depois ela vai atuar sobre o teu corpo e você vai ter que buscar ajuda. Vai responder. Né? É isso aí. Por isso que eu estou trazendo terapeutas capacitados, que eu admiro o trabalho, né? E aqui está a prova real. Enquanto você falava, teve muitos comentários positivos. Isso é muito bom, né, Fernando? Muito bom. Ficaríamos aqui falando por mais um tempo, mas não temos mais tempo hábil. Então, eu quero te agradecer por ter aceito o convite, de compartilhar o teu conhecimento, de compartilhar um pouco da tua vivência também na micro, né? Muito importante. Eu acho que isso é muito rico. É um serviço voluntário, né? Que a gente faz para poder levar essa informação para mais pessoas. E mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mudar um pouquinho a maneira com que as pessoas veem a doença, com que as pessoas veem a cura, né? A gente vem de uma cultura de que só remédio cura e não, né? Hoje cada vez mais a gente tá entendendo isso, porque as dinâmicas que estão vindo, as doenças que estão vindo, muitas vezes são do que nós sentimos e não no nosso corpo efetivamente, né? Então, existem outros caminhos. Sim. Queria agradecer você, então, pelo convite. A Marisa é quase um presentinho que apareceu esses dias na minha vida. Uma pessoa incrível. Você também. De uma energia gostosa e de verdade. Gratidão por dividir esse momento contigo. Posso dizer o mesmo. Nos encontraremos, então. No próximo momento, trago você para falar de outras dinâmicas. Obrigada, Fernando. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E nos vemos na próxima live. Só lembrando ainda, pessoal, que as lives não vão mais ficar no feed do Instagram. Elas vão estar gravadas no meu YouTube. Então, se você não me segue lá ainda, siga Marisa Barcelli. E aí você vai poder assistir na íntegra essa live que nós gravamos aqui hoje. Até mais então, Fernando. Até. Um beijo, muito beijo. obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Obrigado tchau. Tchau.